Pastor Mark Rogers, are you ready? Nadou e morreu na praia. You can see that I have never participated in an Ironman competition. Você pode reparar que tá na cara que eu nunca participei de uma competição de Ironman. So I do not do homem de ferro, Eu nunca fiz um Homem de Ferro, but I did win one competition. mas eu participei de uma competição. Homem de marshmallow. O Homem de Marshmallow. Great. Can we have the pulpit? Pode trazer o púlpito aí, gente? Esse é o pastor Mark, gente. Vou te contar uma coisa. E a gente pensa que eu achava que eu que tenho imaginação. Olha só para isso. Obrigado, gente. You see, the important thing is A coisa importante aqui é, you need courage if you don't want to die on the beach. você precisa de coragem se você não quiser morrer na praia. And that is what I'm going to speak about. E é sobre isso que eu quero falar para você. So let's get serious. Então vamos agora ficar sérios Just for a minute. por um minuto. I want to say that so much has been said already about courage. E eu quero dizer para você inicialmente que tanta coisa já foi dita a respeito de coragem, But I want to make some observations. mas eu quero fazer algumas observações. And I just want to ask this question. Eu quero começar perguntando o seguinte: Is stealing sermons okay? não tem problema roubar sermão de alguém? Because Pastor Fragali stole my sermon the first night. Porque o pastor Fragali roubou o meu sermão na primeira noite. And then I had another one that I brought with me. Mas eu trouxe um outro comigo. And Pastor Chumucheo, Aí o Timóteo pregou o meu sermão. he stole that one. Você roubou aquele But I'm segundo. always ready. Mas eu estou sempre pronto. I had 10 spare sermons. Eu tenho 10 sermões de reserva. But then Dr. Lynn Hiles came up Mas aí o Lynn House chegou aqui and he took all 10 of them. e pegou todos os 10. And we've been really been blessed by the conference. E a gente tem sido grandemente abençoado pela conferência. And in previous sessions, we've heard a lot about Moses and Joshua. E nas sessões prévias a gente ouviu um bocado sobre Josué e Moisés. And Joshua representing the new covenant, E our Jesus. Josué representando a nova aliança, o nosso Jesus. But let me just say a few things about Moses. Mas deixa eu te falar algumas coisinhas a respeito de Moisés. The one thing I like about Moses is he was very honest. Uma das coisas que eu gosto a respeito de Moisés é que ele era muito honesto. He wrote the first 5 books of the Bible, Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia and we read about all his mistakes. e a gente lê ali sobre todos os erros que ele cometeu. He never was hiding his failures. Ele nunca escondeu as suas falhas. And it's so interesting to see that he was 120 years old. E é muito interessante ver que ele estava com 120 anos. And in the New Testament, where Stephen has to give his defense before the Jewish council, E no Novo Testamento, quando Estevão teve que fazer a sua defesa diante do conselho he judaico, actually divides the life of Moses up in 3 phases of 40 years. ele divide a vida de Moisés em 3 fases de 40 anos. And it's very interesting in the first period of his life, E é muito interessante que no primeiro período da sua vida, he was a prince ele era um príncipe, with royalty. com realeza. The second 40 years, he was a shepherd, Segundo 40 anos, ele era um pastor. living in poverty. Estava vivendo na pobreza. But the last 40 years, he became a leader Mas nos últimos 40 anos, ele se tornou um líder, with divine authority. com uma autoridade divina. So he was
in the palace for the first phase, Então ele estava no palácio na primeira fase, and then in the desert, depois no deserto and then on the way to the promised land. e depois no caminho para a terra prometida. I think when he was in the palace, he was full of knowledge Eu entendo que quando ele estava no palácio, ele era cheio de conhecimento, and probably just intellectual knowledge. provavelmente puramente conhecimento intelectual, But it was in the desert that he gained spiritual understanding, mas foi no deserto que ele ganhou entendimento espiritual, because he went to another university. porque ele foi para uma outra universidade. In the palace, he was in the private college of privilege, No palácio ele estava no colégio privado do privilégio, but in the wilderness of Midian, he was in the university of adversity. mas no deserto de Midian ele estava na universidade da adversidade. And God taught him certain E lessons. Deus ensinou a ele algumas lições. That's why in the last 40 years, he could function in divine wisdom. E é por isso que nos últimos 40 anos ele pôde funcionar dentro da sabedoria divina. And very clearly in his the first 40 years, he acted in carnal power. E claramente nos primeiros 40 anos ele agiu num poder carnal. He wanted to do everything himself, Ele queria fazer tudo por si mesmo, all focused on his works. tudo focado nos seus próprios trabalhos. In the second phase of his life, Na segunda fase da sua vida, he encountered God's power. ele encontra o poder de Deus. And he had to basically get to the end of himself to find the beginning of God. E ele teve que chegar ao fim de si mesmo para encontrar o princípio de Deus. And there was one more lesson that God wanted to teach him, E havia mais uma lição que Deus queria ensinar a ele. and that was at the Burning Bush campus. E essa foi diante daquela sarça ardente. And there God spoke to him about how important it is to enjoy God's presence wherever he goes. E Deus ensinou a ele o quão importante é tirar proveito da presença de Deus onde quer que ele fosse. And then in the last phase of his life, he really operated in God's power. E na última fase da sua vida, ele realmente operou no poder de Deus. So it was Moses himself in the first 40 years. Então era Moisés em si mesmo nos primeiros 40 anos. In the second 40 years, Moses and God. Na segundo 40 anos era Moisés, agora em Deus. And then the last years, God and Moses. Agora na última fase era Deus em Moisés. And I like what Dwight L. Moody said about Moses. E eu gosto muito que um autor chamado D.L. Moody fala sobre Moisés. And I've taken the liberty to amend his statement a little bit. E eu tomei a liberdade de dar uma consertada numa coisa que ele falou aqui um pouquinho. But here's what he said. Mas eis aqui o que ele falou. Moses spent 40 years Moisés gastou 40 anos thinking he was somebody. pensando que ele era alguém. Another 40 years learning that without God he was a nobody. Mas foram outros 40 anos para aprender que sem Deus ele era um ninguém. And the last 40 years discovering God can use anybody. E nos últimos 40 anos ele pôde descobrir que Deus pode usar a qualquer um. And thank God he learned these lessons because he had a successor that he had to appoint. E ele teve, depois que aprender essas lições, indicar um sucessor. And I want to focus on Joshua. E eu quero focar aqui um pouquinho em Josué. And brother Lynn, you explained so beautifully, he's our Jesus, our new covenant man. E o brother Lynn explicou de uma maneira tão magnífica como realmente ele aponta para Jesus. And you've heard the scripture before in the conference. E você ouviu essa passagem antes aqui na conferência, But I want you to notice the command that God gives Joshua. mas eu quero que você repare no comando que Deus dá para Josué. As they're about to enter into the promised land. Ele está assim pronto para entrar na terra prometida. So in verse 5 of Joshua 1, E no versículo 5 de capítulo 1 de Josué, God says to him, Deus diz just a ele: as I was with Moses, assim como eu fui com Moisés, so I will be with you. eu serei com você. I will not leave you or forsake you. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Be strong and courageous, Seja forte e corajoso, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. pois você fará esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais dar a Only be vocês. strong and very courageous. Apenas seja corajoso e seja forte e muito corajoso. And then if I can skip to verse 9, Então, se eu pular agora para o versículo 9, God says, have I not commanded you? Deus diz para ele: Josué, já não te mandei eu? Be strong Seja forte, and courageous. seja corajoso, Do not be frightened não fique and assustado, do not be dismayed. não fique aí com medo, For the Lord your God is with you wherever you go. pois o Senhor teu Deus está contigo onde quer que você vá.
And you know, there are some lessons we can learn about courage here. E há algumas lições que a gente pode aprender aqui sobre coragem. Because God mentions courage 3 times. Porque Deus menciona coragem aqui 3 vezes. And the first thing that I want to say about courage is this. E a primeira coisa que eu quero dizer a respeito da coragem é o seguinte: Courage is a Christ-like character. coragem é uma característica que vem de Cristo. We heard on the first night of the conference A gente ouviu na primeira noite da how conferência Jesus is our champion of courage. como Jesus é o nosso campeão da coragem. How we need to keep our eyes on Jesus, our champion. Como nós precisamos manter os nossos olhos focados em Jesus, o He's nosso our campeão. Joshua. Ele é o nosso Josué. He's the prime example of courage. Ele é o primeiro exemplo de He coragem. endured the cross. Ele suportou a He suffered cruz. shame, Ele sofreu vergonha, but he didn't give up mas ele não desistiu, because he knew there was joy set before him. porque ele sabia que haveria alegria logo a seguir. So that's the first thing I want to say about courage. E essa é a primeira coisa que eu quero falar a respeito de coragem. Then the second thing that I noticed in the scripture here A segunda coisa que eu reparo nessas passagens aqui is that courage is a commandment. é que coragem é um mandamento. Look at verse 9. Veja aqui no versículo 9. God says, "Have I not commanded you?" Deus está dizendo, eu já não te mandei. So courage is not optional. Então coragem não é algo opcional, It's essential. é essencial. It's not a suggestion. Não é uma sugestão, It's a commandment. é uma ordenança. And almost in every case, if you go through the Bible, E quase que em todos os casos, se você for através da Bíblia, everywhere that you find the word courage in the Bible, todos os lugares onde você encontra a palavra coragem na Bíblia, it's a verb in the imperative form. é um verbo no modo imperativo. So being courageous is an injunction, it's a command. Então, ser corajoso não é uma coisa à toa, é um mandamento. And it's also very interesting to go and study the Word of God Então, é muito interessante você estudar a palavra de Deus and find out that every time that someone gets this message, have courage, take courage, be courageous, it comes from God or from Jesus or from one of his messengers. e todas as vezes que você encontra esse comando na palavra, seja corajoso, tenha coragem, tenha força, você vê que isso sempre é uma ordem vinda de Deus ou de Jesus. You know, if you go and buy a car, Se você vai comprar um carro, you can buy a luxury model with a lots of optional extras. você pode comprar um modelo de luxo cheio de opcionais. But you don't go and buy a car and say, can I have one without an engine? Você não vai comprar um carro e dizer assim, será que eu posso comprar um sem motor? Because that's essential. Porque isso é algo essencial. The engine or the motor of the car A máquina ou o motor do carro makes it a motor car. faz com que ele seja um carro motorizado. And it's the same when we come to these essential things that God wants in our lives. Então é assim, é a mesma coisa quando a gente chega nas coisas essenciais que Deus quer colocar na nossa It's not an vida. optional extra. Não é um opcional, um extra. 3 times God says these words. 3 vezes Deus fala essa palavra. Be strong and courageous. Seja forte, seja corajoso. He says it in verse 6. Ele fala no versículo 6, He says it in verse 7. depois no versículo He 7, says it in verse 9. depois no versículo 9. And if you go and read the rest of the chapter, E se você ler o resto do capítulo, when Joshua told these words to the people of Israel, quando Josué fala isso para o povo de Israel, the leaders come back to him os líderes voltam para ele and they echo God's command. e eles ecoam o mandamento de Deus. And they say to E Joshua, eles dizem para Josué, again, de novo, be strong and courageous. seja forte, seja corajoso. When God repeats something, that means he's quite serious. Quando Deus repete alguma coisa, isso significa que ele está sendo muito sério. And I don't think that this is just a conference to make you feel happy. E eu não creio que essa seja uma conferência para fazer você apenas se sentir feliz. It's a conference for you to realize what are the essentials that God wants in your life. É uma conferência para você entender quais são as coisas essenciais de Deus na sua vida. God knew that Joshua was going to need courage. Deus sabia que Josué iria precisar de coragem. God knew that there were battles ahead. Deus sabia que haveriam batalhas adiante. God knew that there were cities to be taken. Deus sabia que haveriam cidades para serem tomadas. But he also knew that he already planned the victory for Mas Joshua. ele também sabia que já tinha planejado a vitória para Josué.
So this is what I want to say to you tonight. Então é isso que eu quero dizer para você nessa tarde. Be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Be strong and very courageous. Seja forte e muito corajoso. Because it's a commandment. Porque é um mandamento. I know we heard this also in one of the previous sessions. Eu sei que isso já foi dito aqui em sessões prévias. That God's grace gives us the ability to fulfill His commandments. Que a graça de Deus nos dá a habilidade para cumprir os seus comandos. His commandments are not burdensome. Os seus mandamentos não são pesados. They're not heavy, they're not oppressive. Não são opressivos ou abusivos. His yoke is easy and his burden is light. O seu fardo é leve e seu fardo é leve. I forgot the word, but I quote. He obviously grew up in the city. Está dizendo, está na cara que ele é carioca mesmo. But we need to rest in God. Mas nós precisamos descansar em Deus. And I like what 1 John 5 and verse 3 says. Em João, 1 John 5 verse 3. 1 João 5, 1 João 5, de 1 a 3. It says in this translation, we show our love for God by obeying His commandments. Diz lá, 1 João 5, 23. Nós mostramos o nosso amor por Deus em obedecer os seus mandamentos. And I like the last part. E eu amo a segunda And they are parte. not hard to follow. E esses mandamentos não são difíceis de seguir. Because God gives us enabling grace. Porque Deus nos capacita pela graça. And so courage is a commandment. Então, coragem é um mandamento. Here's another thing that I notice of courage here. Eis aqui uma outra coisa que eu reparo a respeito da coragem aqui. Courage is a heart issue. Coragem é um assunto ligado ao coração. É algo que vem do coração. Now this is interesting for me. Isso é muito interessante para mim. Both the English word for courage Tanto no inglês a palavra coragem and the Portuguese word for courage e no português a palavra coragem has at its root the word for heart. tem na sua raiz a essência que está falando sobre o coração. So courage is not just a mental strength. Então, a coragem não é simplesmente força mental. In English, we say when a man is discouraged, Em inglês, a gente diz que quando um homem está desencorajado, we say he loses heart, a gente diz que ele perdeu o coração, or he becomes faint-hearted. ou que ele se tornou com um coração fraco. When someone is encouraged, Quando alguém é encorajado, it means courage is infused in him. significa que a coragem foi infundida dentro dele, Causing him to be heartened. causando com que ele esteja com o coração forte. So it's a matter of the heart. Então é uma matéria ligada ao coração. It's not just a matter of the mind. Não é simplesmente alguma coisa da It's mente. not merely mental fortitude. Não é meramente uma coisa mental. It is spiritual resilience. É uma resiliência espiritual. It's not simply emotional strength. Não é simplesmente uma força Emotional strength. emocional. So it's determination of the heart. É uma determinação do coração. And if anything has to do with the heart, E qualquer coisa que tenha a ver com o coração, you must know it comes from God. você precisa conhecer e entender que vem Because de Deus. that's where God deals with you. Porque é onde Deus lida com você. Very interesting that the Hebrew word for courage essentially means strength. E é muito interessante que a palavra hebraica para coragem signifique força. So we're talking about an inner strength here. Então nós estamos falando sobre uma força interior aqui. And quite often, when the word courage is used in the Old Testament, E frequentemente quando a palavra coragem é usada no Antigo Testamento, there's an emphasis on strength. existe uma ênfase na força, na questão da força. Like we found here in Joshua 1. Como nós vimos aqui em Josué 1. Be strong Seja forte and courageous. e corajoso. So be strong Temos que ser forte and be strong in heart. e seja forte no seu coração. That's what he's saying here. É o que Deus está falando So aqui. God wants to infuse you with His strength. Deus quer então colocar dentro de você coragem. Courage is divine inner strength. Coragem que é uma força interior. It's not how strong you are
on your own. não tem a ver com a sua força própria. Let me give you this simple definition of courage. Deixa eu dar para você uma definição simples de coragem. Courage is the quality of spirit A coragem é uma qualidade do espírito that enables you to face difficulty, que capacita você para encarar as dificuldades, discomfort, os desconfortos, disapproval, desaprovação, danger, perigo, whatever it is. seja o que for, And it helps you not to give up. e ajuda você a não desistir. Can you remember from the first night? E você se lembra da primeira noite? Never give up. Nunca That's desista. what courage is about. É a respeito disso que coragem é. It's the godly confidence to act in accordance to your convictions and your beliefs. É uma capacitação divina para você agir dentro das suas crenças, daquilo que você crê. It's something that I get when I read the promises in the Word of God. É alguma coisa que eu tomo para mim quando eu leio as promessas de Deus. Because God's Word must speak to my heart. Porque a palavra de Deus precisa falar ao meu coração. And courage is a heart issue. E coragem é alguma coisa ligada ao coração. Another thing that I learned about courage Outra coisa que eu aprendo a respeito da coragem is that courage must be received. é que coragem é algo que precisa ser recebido. You see, Joshua had to act in faith. Josué teve que agir em fé. God said to him, be strong, Deus disse para ele: seja be forte, courageous, seja corajoso, act like that. haja dessa maneira. Now, the English Bible is quite interesting A Bíblia em inglês é bem interessante, because apart from the phrase be courageous, porque fora dessa frase, além dessa palavra seja corajoso, it will sometimes say it this way: de vez em quando vai dizer isso da seguinte forma: have courage. tenha coragem. Or even, I like this better, E eu gosto mais assim: take courage. tome coragem. It's available. Está disponível. It's God's gift. É um presente de Deus. He wants to give it to you. Ele quer dar para você. I must just receive it by faith. Eu apenas preciso receber pela fé. So God gives the gift of courage to us, Então Deus dá o presente da coragem para nós, but we need to receive it by faith. mas nós precisamos receber pela fé. Courage is given by grace, Coragem é dado pela graça, but it is fueled by faith, mas é energized. energizado pela fé. And that is so important to see the role that faith plays E here. é importante ver o papel da fé nessa história aqui. There's a famous American novelist with the name of Ernest Hemingway. Um famoso escritor novelista americano chamado Ernest Hemingway. And when I started researching this a little bit, E quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso aqui, I found his definition of courage. eu encontrei a definição do Hemingway a respeito de coragem. And he said that courage is grace under pressure. Ele disse que coragem é a graça sob pressão. I don't think he was speaking about God's grace. Eu não sei se ele estava falando, não creio que ele estava falando sobre a graça divina. I'm not sure what he meant by that. Eu não sei o que ele quis dizer exatamente com isso. Maybe he was just referring to the ability to exhibit elegance or composure even when the pressure is there in a tense situation. Talvez ele estivesse falando apenas da gente demonstrar elegância, compostura diante de pressões da vida, do dia a dia. But if you want to call courage grace under pressure, Mas se você quiser chamar a coragem de fé, graça sob pressão, then I want to say então eu quero dizer that God's gift of grace enables you when the pressure builds up. que a graça de Deus capacita você quando a pressão chega. And again, I want to call it enabling grace. E eu quero chamar isso de uma graça capacitadora, It plays such an important role in our life. porque isso tem um papel importantíssimo na nossa vida. Because where do I get courage? Porque aonde eu arranjo coragem? I know some people in the world out there, Eu sei que muitas pessoas no mundo, they live on liquid courage, eles vivem com uma coragem líquida. bravery from a bottle. É a bravura que vem da garrafa. They're very brave when they have some drinks, Eles ficam muito corajosos quando bebem alguma coisa. but it doesn't last. Não dura. You see, God can give you courage in the good times and in the bad times. Você tem que entender que Deus pode te dar coragem nos tempos bons e também nos tempos maus. When the pressure builds up, Quando a pressão cresce, courage is grace under pressure. a coragem é graça sob pressão.
Here's one more thing. Is- Well, I have a few more. Two more. Eis mais alguma coisa aqui, eu tenho mais duas coisas. Courage is about God's presence. Coragem tem a ver com a presença de Deus. It's interesting in Joshua chapter 1, É interessante que em Josué capítulo 1, in verse 5, no versículo 5, God promises to Joshua that he will be with him. Deus promete a Josué que estaria com ele. He says, just as I was with Moses, Ele diz, assim como eu fui com Moisés, so I will be with you. eu serei com você, I will not leave you não te deixarei, or forsake não te you. abandonarei. Therefore, Então, por be isso, strong seja forte, and courageous. seja corajoso. In verse 9, No versículo 9, God says, be strong and courageous. Deus diz, seja forte e corajoso. Don't be frightened. Não fique assustado ou Don't be medroso. dismayed. Não fique For the desmaiando. Lord your God is with you wherever you go. Pois o Senhor, o teu Deus, está contigo aonde quer que você vá. It's about God's presence. É a respeito da presença de Deus. And you see, when you look at yourself Quando você olha para si mesmo and you operate in works, e você opera através de it obras, will result in fear. isso vai resultar medo. But when you become aware of God's indwelling presence, Mas quando você se torna consciente da presença de Deus que that's habita em when you can você, walk in faith. é nessa hora que você pode andar em fé. And the great thing about the new covenant is E a grande coisa a respeito da nova aliança é o seguinte: God is not just with us, Deus não está apenas conosco, He's in us. Ele está em nós. Hallelujah. And whether I feel Him or not, Quer eu sinta ou não sinta, whether I see Him or not, quer eu veja ou não veja, I believe His promise. eu creio nas suas promessas. I will never leave you, Ele disse que não vai nos deixar, nor forsake you. não vai me abandonar. I hear some people praying a very sincere prayer. Eu vejo muitas pessoas orando de uma maneira até muito sincera. I even hear it at the end of church services. E às vezes eu ouço esse tipo de oração no final dos cultos. Lord, please go with us. Senhor, por favor, vá conosco. Or when they go on holiday, Quando eles vão sair de férias, please, Lord, go with us. por favor, Senhor, vá conosco. Did He not say, I will never leave you nor forsake you? Será que ele não disse, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar? And sometimes we pray unscriptural prayers. E às vezes a gente ora umas orações que não tem nada a ver com a Bíblia. Just change that prayer a little bit. Então mude essa oração um Change pouquinho. your angle Mude de ângulo. and say, God, I thank you E diga, Deus, eu te agradeço. that you said, Porque você disse, you promised, você prometeu, you will be with me. você vai estar comigo. Hallelujah. Aleluia. I ministered on this a few years ago. Eu ministrei isso há alguns anos atrás. I think I told this story to a Nova church. Eu creio que já contei essa história aqui na Nova. There was a little girl in Sunday school, Tinha uma menininha na escola dominical. and the lesson the day was about the fact that God is always there, even if you do not see Him or feel Him. E a lição naquele dia era a respeito do fato de que Deus estava sempre presente, quer você veja ou sinta, não veja, Ele está lá. And at the end of the lesson, the teacher asked, E no final da lição a professora perguntou: has anybody experienced something like this, where you couldn't see God, but you knew that He was there? alguém aqui pôde experimentar já isso, onde você não viu Deus, mas você sabia que Ele estava lá? And this little girl said, E essa pequena menina disse: we experience that regularly. ele disse, nós lá em casa experimentamos isso regularmente. When we go to the shopping mall, Quando a gente vai para o shopping, they have those huge glass doors. eles têm aquelas portas de vidro imensas. And when we come close to the door, E quando a gente chega perto da porta, God opens them. Deus abre a porta. Cora and I have actually made a habit of this. Cora e eu fizemos disso um hábito. When we go to a shopping mall Quando a gente vai para um shopping and those doors open, e as portas abrem, we will look at each other. a gente olha um para o outro. We'll say, God with E us. Deus está conosco. Because God does open doors. Porque Deus abre portas. Hallelujah. Aleluia. And He's with you. E Ele está com você. Oh my. While I'm on this, let me hit this while it's hot. Deixa eu te dizer aqui alguma coisa.
We even sing unscriptural songs. Nós, às vezes, até cantamos músicas que não tem nada a ver com a I Bíblia. don't know whether you have the song that they regularly sing at funerals. Eu não sei se você conhece aqui uma Brother música Lynn, que you will know normalmente o pessoal canta nos funerais, talvez o Brother Lynn conheça. Abide with me, Permaneça comigo. fast fall the evening tide. Esteja com a maré baixa ou alta. Why do we ask God to abide with E us por que a gente pede para Deus estar perto de nós? when He promised that He will never Quando leave Ele us? prometeu que nunca nos deixaria. Let's sing scriptural Vamos songs. cantar canções que têm a ver com a Let's Bíblia. pray scriptural prayers. Orar orações que têm a ver com a Let's Bíblia. believe God's promises. Crer nas promessas de Deus. Courage is about being aware of God's presence, whether you feel Him or see Him. or not. Coragem tem a ver com você crer na presença de Deus, quer você sinta ou não. He's with us. Ele está conosco. He's in Ele us. está em nós. Here's the last thing that I want to focus on. E a última coisa que eu quero colocar um foco. Courage will produce what is good. A coragem vai produzir aquilo que é bom. You know, the King James Version is very interesting. A versão King James é muito interessante. Instead of saying, be strong and courageous, Ao invés de dizer seja forte e corajoso, it says, be strong and of good courage. diz lá assim, seja forte e tenha uma boa coragem. And there's about 16 times in the Old Testament where you'll find this expression, good courage. E existem 16 vezes no Antigo Testamento onde você acha essa expressão, boa coragem. And when God speaks to Joshua here, E quando Deus fala com Josué aqui, he says to him, ele diz para Josué, if you are strong, se você for if forte you have good e courage, tiver coragem, you'll have good success. tendo boa coragem, você terá um bom I will sucesso. bless you. Eu te I abençoarei, will prosper you. eu te prosperarei. And you will enjoy success. E você vai tirar proveito do sucesso. Good courage will bring good success. Boa coragem trará bom sucesso. But it's interesting. I thought about this. Mas é muito interessante, eu pensei a respeito If disso. there's good courage, Se a coragem é boa, can there be bad courage? será que pode haver uma má coragem? I think bad courage is when I try to do things in my own strength. Eu creio que uma má coragem é quando eu tento fazer as coisas com a minha própria força. When I do it in the power of God, Quando eu faço o que faço no poder de Deus, it will be good courage. isso vai ser uma boa coragem. And when Jesus was arrested Quando Jesus foi preso in the Garden of Gethsemane, no jardim do Getsemane, Peter responded with bad courage. Pedro respondeu com uma má coragem. His tough guy image, Essa é a imagem de um cara durão, his macho bravery, ser bravo de forma macha, wielding his weapon in an impulsive, impetuous way. manipulando uma arma de maneira impulsiva, impetuosa. That's bravery gone bad. Essa é a bravura indo de modo ruim. That's bad courage. Isso é a má coragem. Because just a little bit later, Porque um pouco mais tarde, later that night, naquela noite, the same Peter o mesmo Pedro lost all his courage. perdeu toda a sua coragem. And when a young servant girl asked him whether he was not part of the Jesus crew, E quando uma jovem serva perguntou a ele se ele não era parte da turma de he Jesus, was a scared figure. ele se tornou uma figura And he assustada denied Jesus. e negou Jesus. What changed Peter? O que mudou Pedro? One gracious gaze of the Savior. Um simples olhar do Salvador. When Jesus looked at him, Quando Jesus olhou para ele, it changed Peter. isso mudou Pedro. What made Peter then a powerful preacher that was not scared to stand up in front of all the O Jews? que fez de Pedro um pregador ousado que não tinha vergonha nem medo de pregar diante de todos os judeus? The indwelling Holy Spirit. Era aquele Espírito Santo que estava habitando nele. Hallelujah. Aleluia. Courage will produce good things in your life, Coragem vai produzir coisas boas na sua vida. but you need godly courage. Mas você precisa de uma coragem You divina. need the good courage. Você precisa da boa coragem. Let's stand. Vamos ficar de pé.
I'd like to pray a prayer for you. Eu queria orar por você. And I want you to listen carefully because I spoke about unscriptural prayer. Eu quero que você ouça com muita atenção, porque eu falei aqui de orações que não tem nada a ver com a Bíblia. I don't want to pray an unscriptural prayer and ask God for courage. Eu não quero orar uma oração fora do contexto bíblico e pedir por coragem para Deus. It's available. Já está disponível. I must just receive it Eu só preciso receber by faith. pela fé. Courage is God's gift of grace, Coragem é um presente de Deus para nós, but it demands a faith response from me. mas demanda uma resposta em fé da minha And parte. that's what we're going to thank God for. E é a respeito disso que a gente vai agradecer a Deus. Father, we thank you for our Joshua. Pai, nós te agradecemos pelo nosso Josué. Thank you for Jesus, Obrigado por Jesus, that is our leader, que é nosso líder, that brought us into the promised land, que nos levou para a terra prometida, that prospers us, que nos faz prosperar, that gives us good success, que nos dá bom sucesso, that helps us to fight battles que nos dá força para batalhar as and come out batalhas e victorious sair das batalhas vitorioso, because of the courage that was in him por causa da coragem que estava em Cristo and the same glory that you gave him. e a mesma glória que o Senhor deu a Ele. He said that glory will be in us. Ele disse que aquela glória estaria em We nós. thank you for the glorious grace of courage. Nós te agradecemos pela glória, pelo presente glorioso da We coragem. thank you that we will fulfill your commandment to be courageous. Nós te agradecemos porque cumpriremos o teu mandato de sermos That corajosos. we will claim what is rightfully ours Nós vamos tomar posse daquilo que é nosso in every facet of our life, em todos os aspectos da nossa vida, spiritually, espiritualmente, Emotionally, emocionalmente, physically, fisicamente, financially, financeiramente, in nos relationships, relacionamentos, whatever it is. seja o que for. We thank you that we can enjoy your blessing. Nós te agradecemos porque podemos aproveitar as Because tuas we are bênçãos, strong porque nós somos fortes with the strength of Jesus com a Christ. força de Jesus Cristo. We are Nós courageous somos corajosos because we have a champion porque nós temos um campeão and we're following him. e nós seguimos. Thank you for that in Jesus' Muito name. obrigado em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém.